Programa Visão Espírita. Que a paz e o amor do Cristo estejam conosco agora e sempre. Vamos falar de mediunidade? O que é mediunidade? Para que serve a mediunidade? Da onde vem a mediunidade? A mediunidade foi uma forma que a espiritualidade encontrou de nos dar a oportunidade de praticar a caridade. Por quê? Todos nós que tivemos uma formação religiosa anterior à espírita, nós tínhamos o pensamento de que sofrendo nós alcançaríamos o céu. Ou seja, íamos evoluir sofrendo, subindo escadas de igreja de joelho, carregando cruz nas costas, pedra na cabeça, um sofrimento terrível. E Allan Kardec vem nos abrir os olhos e dizer que não é sofrendo que evoluímos, é praticando a caridade e trabalhando no bem. E como todos nós somos médiuns, todos nós temos a oportunidade de praticar a caridade com a nossa mediunidade. Mediunidade não custa nada, só custa a gente ter um pouco de amor no ser humano, ter um pouco de carinho com as pessoas, ter amor à doutrina, entender os sofrimentos dos outros. Ninguém pode imaginar, num trabalho mediúnico, quando chega um espírito desencarnado, e é orientado quem já desencarnou. Para onde ele vai? O que está acontecendo? O sofrimento dele acaba na hora. Termina. Isso é caridade. O passe é uma caridade. A palestra é uma caridade. A mediunidade não é invenção da doutrina espírita ou de Allan Kardec. A mediunidade existe no mundo desde que o mundo é mundo. Antigamente, quantas pessoas foram queimadas, mortas, porque manifestavam a mediunidade? Chamavam-se de pitonisas, feiticeiras. A própria Joana d'Arc foi até encarada como louca, como doida, queimada, porque manifestava a mediunidade. Há 150 anos atrás, Allan Kardec codificou a doutrina e nos ensinou que existe um negócio chamado mediunidade, que se manifesta de várias formas e dependendo da série que nós estamos passando ou de cada ser humano, como enfrenta a vida. Conhecimento intelectual, conhecimento espiritual, boa vontade, amor, tudo pesa na mediunidade. Não é a doutrina que inventou. E assim, hoje que nós temos esse conhecimento a respeito da mediunidade, nós podemos classificar em 8 os tipos de mediunidade que existem no planeta. Por enquanto são 8. Nós acreditamos que à medida que o ser humano evolui, a inteligência avança, a tecnologia chega, talvez tenhamos mais mediunidades do que temos hoje. Hoje nós temos um total de 8. A primeira delas é a intuição. A intuição é aquela ideia firme que vem na cabeça da gente. Quando a gente, por exemplo, está fazendo uma palestra e deve ter alguém aqui atrás de mim soprando no meu ouvido o que eu devo falar, o que eu devo dizer, como eu devo me portar. E eu, usando a minha intuição, eu recebo esse pensamento e passo para frente. Quem deve também, um médium intuitivo, usar muito a mediunidade na hora do passe. Na hora que ele está dando o passe na pessoa, ter a intuição para onde dirigir o centro das mãos, que parte dos órgãos, que chakra que a pessoa mais necessita de energia. Porque o médium é o intermediário, é o médium entre a espiritualidade e a matéria. E através do centro da palma da mão, ele emite esse raio de luz ou essa energia que atinge o corpo físico de quem recebe o passe. Mediunidade é sensibilidade, é delicadeza, é paciência, é tolerância. Muitas pessoas têm medo de serem médiuns. Lidar com gente que já morreu. Nós vamos ser mortos um dia, todos nós. Já fomos, seremos e vamos ser. Quantas dezenas de encarnações já devemos ter passado?
E nós somos beneficiados, graças a Deus, pelo esquecimento. Esquecemos os erros, as tragédias. Estamos sempre com chance de evoluir. A ideia que tinha a espiritualidade a respeito da mediunidade. Dê ao ser humano a oportunidade de ser médium. E com a mediunidade ele poder ajudar alguém. Então a primeira mediunidade é da intuição. A segunda é da vidência. Aquela do qual o médium consegue ver o espírito. Não acontece com todos nós, e vou dizer, se acontecer com a gente já adulto, talvez não seja uma das mediunidades mais agradáveis. Porque vão ver certas coisas que não é bom de ver. A pessoa tem que estar preparado, tem que ter estrutura. E graças a Deus que acontece mais nas crianças. Por que acontece com as crianças? Principalmente até 7 anos. Porque até os 7 anos a criança ainda não está totalmente adaptada ao corpo físico, ao corpo material. E traz aquela tendência espiritual da vida anterior no espírito. E às vezes a mãe chega na sala, vê a criança brincando com alguém, mas a mãe está vendo a criança sozinha e pergunta para ela, o que está acontecendo, filho? Estou brincando com fulano. Aconteceu com vocês, não? Ou só comigo? É a vidência que é mais aflorada nas crianças. O terceiro tipo de mediunidade é a audiência. Aquela que a gente ouve. O médium ouve, até nós. De repente você escuta assim, puxa, parece que me chamaram. Parece que gritaram o meu nome. É a audiência se manifestando. Então até agora nós temos 3. A intuição, a vidência e a audiência. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que nós chegamos no centro espírita, aqueles novatos que vêm conhecer a doutrina, o que ele escuta? Você tem que desenvolver a mediunidade. Eu acho que escutei isso 1.500 vezes na minha vida. Porque eu cheguei pela dor, não cheguei por amor. E eu ficava pensando, como é que eu vou desenvolver a mediunidade? O que é mediunidade? O que eu tenho que fazer para parar de sofrer? Eu num problema obsessivo terrível, frequentando o centro, lendo livro, assistindo palestra, e a pessoa diz para você tem que desenvolver a mediunidade. E eu pensava comigo, que porcaria que é essa que eu não consigo, não sei, não faço. Hoje, graças a Deus, através dos ensinamentos dos livros, a gente tem uma facilidade de saber. Desenvolver a mediunidade. Quarto tipo de mediunidade, o desdobramento ou a bilocação. Quem fazia muito isso era o Eurípides Barçanufo em Sacramento, o Antônio de Pádua na Itália. Está aqui, está lá. Às vezes o Barçanufo dando aula na sala de aula dizia para os alunos, olha, fiquem quietinhos aí que eu vou dar uma saída e já volto. Ele sentava, o espírito saía do corpo, ia até determinada região ajudar alguém, e o corpo físico dele ficava ali. Daí a pouco ele retornava, assumia o corpo e continuava a vida. Porque nós temos 2 corpos. O corpo material e o corpo espiritual. O quinto tipo de mediunidade é a psicometria. Vocês sabem o que é psicometria? Todo objeto fica com a energia de quem toca, de quem é o dono, de quem vive com ele na mão. É um DNA nosso que se manifesta através do fluido e fica no objeto. Tem até filmes na televisão, programas, que lá nos Estados Unidos, médiuns são pagos, são profissionais. Kardec nos ensina que a mediunidade tem que ser de graça. Da gente dá de graça o que de graça a gente recebe. Mas nos Estados Unidos tem algumas médiuns que têm esse trabalho. Uma pessoa desaparece, a própria polícia indica para a família procurar um médium, para médium dar mais ou menos aonde as pessoas se encontram. A família procura o médium pega um objeto e tocando no objeto começa a sentir a energia da pessoa. E vai narrando mais ou menos onde é que a pessoa se encontra. Vocês sabem quem tinha muito essa psicometria? O Divaldo Franco. Tinha ou tem, né? Ele ia dormir nos hotéis e toda vez que ele punha a cabeça no travesseiro para dormir, ele via
quem era a última pessoa que tinha usado aquele travesseiro. Bom, né? Não é bom? Sabe como ele resolveu o problema? Onde ele vai, ele leva o travesseiro dele, só ele usa aquele. A energia da gente fica no objeto. Outro que tinha uma mediunidade dessa, e tem também, né? É o Chico. A Célia Diniz, é lá de Pedro Leopoldo, é uma grande escritora, escreveu um livro chamado Vencendo a Dor da Morte. Livro maravilhoso, fantástico, espetacular. E ela narra uma tragédia que aconteceu na vida dela. Teve 3 filhos, o terceiro, um menininho com 3 anos. Ela numa situação muito boa. Marido dentista, casa boa, tudo vida boa. Tinha uma babá para cuidar do nenê de 3 anos, a criança de 3 anos, o menininho. E todas as manhãs a babá pegava o menininho, punha na bicicleta e ia dar uma volta na praça. Tinha uma bicicleta pequena, que era do menino, e uma grande, que era do pai. Aquela manhã, ela foi pegar a bicicleta para andar com o menininho, o pneu dela estava furado. E o menino ficou triste não poder andar com a bicicleta porque o pneu estava furado. O que ela fez? Pegou a bicicleta do pai, maiorzinha, pôs o menino para andar. E no meio da caminhada o menino escorrega, leva um tombo, bate a cabeça no chão. Na hora sente uma dorzinha, passa, olham, não examinam, não tem nada. Altas horas da noite o menino começa a se queixar de dor de cabeça. E antes que o socorro chegue, ele vai a óbito. Ele desencarna. A Célia ficou com aquele negócio na cabeça, sabe quando a gente perdoa, mas não perdoa? Essa babaca é culpada. Se ela não tivesse andado na bicicleta grande, o menino teria caído. Foi determinação ou foi fatalidade? Ela é muito amiga do Chico. Um dia vai a Uberaba e não fala nada para o Chico. Sentado na cozinha, o Chico recebia, até aquele tempo, quase uma Kombi de cartas por dia. E a cozinha da casa do Chico é pequenininha, 2x3, uma mesinha no meio, um fogão, uma talha. O Chico adorava um café. Cada 2, 3 horas passava um café novo para ele. E ele recebia essas cartas na cozinha. E a Célia sentada com ele na mesa da cozinha, conversando. O Chico diz para ela: Célia, você perdoou a babá? Ela se assusta. Ela não tinha tocado nesse assunto, ela só pensava que talvez a babá pudesse ter sido a culpada. E o Chico diz: perdoa a babá, Célia. A espiritualidade foi tão bom com você que não permitiu que essa criança morresse nos teus braços. Já existia uma determinação que esse menino, aos 3 anos de idade, ele iria desencarnar de um problema na cabeça. Porque ele usou a inteligência dele em encarnação passada de forma errada. Mas a espiritualidade teve tanta consideração com você que deixou que acontecesse com a babá e não com você, para você não ficar mais traumatizada do que ficou. A espiritualidade é assim. Todas as vezes que vem nos cobrar um preço de um erro do passado e nos encontra trabalhando por bem, fazendo a caridade, interrompe aquela cobrança ou só cobra parcialmente para que a gente continue trabalhando no bem. E ela olhou para o Chico e falou: mas Chico, você adivinha até pensamento? Eu não falei isso para ninguém, eu só pensava comigo, de noite eu não durmo pensando nisso. Será que a babá é culpada? E o Chico diz: ela, a babá não tem culpa. Coitada da babá, a cidade inteira está querendo linchar ela. Ela está pagando um preço alto porque ela teve a coragem de assumir o que era para ser com você. Vai lá, volta para Pedro Leopoldo e perdoa a babá. E continuaram a conversa. E o Chico separando as cartas. Aquele monte de carta, ele catava uma carta, punha do lado de cá. Pegava outra carta, punha do lado de lá. Ela olhava, falava, não entendia nada, perguntou: Chico,
por que que você põe algumas cartas desse lado e outras daquele lado, nem abre? Só de pegar na carta e passar o dedo no envelope, ele punha no monte. O Chico falou, não preciso nem abrir. Só de eu tocar na carta, eu percebo aquelas que mais necessitam de mim e aquelas que menos precisam. O Chico não precisava ler. Só de tocar na carta ele já sabia. Isso chama-se o quê? Mediunidade de psicometria. Que fica a energia da pessoa no envelope da carta. E aquelas desesperadas que ficava aquela vibração doída, sofrida no envelope, aquela o Chico atendia primeiro. Aquelas que estavam mais com a vida mansa, podiam esperar um pouquinho mais. Assim era a manifestação mediúnica da psicometria do Chico Xavier. Se alguém quiser entrar mais nesse assunto, no livro dos domínios da mediunidade, o André Luiz dá um show, dá uma aula de psicometria. São algumas mediunidades que muitos espíritas com muitos anos de centro nem sabem que existe. Não é só escrever ou falar. São 8 a classificação das mediunidades. A psicografia, aquela que o Chico escreveu mais de 400 livros. Escrevendo, intuindo, escrevendo. A 7ª psicografia, a psicofonia, aquela que o médium fala. Vem o pensamento e o médium fala. A 8ª mediunidade é a xenoglossia. Quem aqui já ouviu falar de xenoglossia? É aquela que o médium incorpora e fala a língua que ele não conhece. São os doutores Fritz da vida. Aqueles médiums que incorporam, começam a falar alemão. Outros falam inglês, outros falam mandarim, outros falam chinês, cada um fala uma língua diferente. Porque aí se manifesta a mediunidade da xenoglossia. Tivemos na xenoglossia muitos casos. Um mais recente, não tanto, mas mais, que nos marcou mais, foi Francisco Peiró. Peiró era um espanhol brabo, teimoso, burrão, daquele espanhol curto e grosso. Casca azeda, casca de abacaxi. Guerreando, brigando na Espanha para não morrer. Mudou para o Brasil. Ele era engenheiro. Foi morar na região de Araxá, onde tem muitas minas. Arranjou emprego, começou a trabalhar. Uma bela noite ele vai viajar numa cidade lá perto chamada Veríssimo. Quem conhece ali o Triângulo Mineiro vai entender as cidades que eu estou falando. Chegaram em Veríssimo, ficaram no hotelzinho, no centro da cidade. E o companheiro de viagem de Peiró diz a ele, ó espanhol, aqui nessa cidade tem uma senhora, ela deve estar com uns 80 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever, é uma senhora de cor, mora praticamente numa favela, numa casa paupérrima, simples ao extremo. Só que a mulher é uma coisa espantosa. Ela faz um trabalho e lá ela fala tudo o que aconteceu na tua vida do passado, dos acontecimentos. A mulher incorpora um trem lá que eu vou te falar, fala algumas coisas que a cidade fica de boca aberta. Estou falando de 100 anos ou mais atrás, que a mediunidade era pouco conhecida e a doutrina era encarada como coisa do capeta, né? E assim, o Peiró, aquele espanholzão teimoso, isso é conversa, rapaz, isso é coisa para pegar bobo. Você acha que alguém vai saber do meu passado, as coisas que eu sei? Não sabe nada. Hoje à noite vai ter trabalho espírita lá na casa dela. Você quer ir? Ele falou, eu vou desmascarar essa mulher. E foi. 8h da noite. Apagaram-se as luzes, começou a trabalho espírita lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa senhora incorpora e começa a falar castelhano, manifestando a mediunidade da xenoglossia. E esse espanhol bruto, grosso, teimoso, começa a chorar que nem uma criança. E chorou, e o amigo do lado falou, tá dando um troço nele, acho que ele vai morrer, porque ele não para de chorar, eu nunca vi esse espanhol nem rir, que dirá chorar.
Aí quando ele se acalmou um pouco, o amigo perguntou, o que foi, rapaz? Falou, mi madre. O que é mi madre? Minha mãe. Minha mãe está falando através dessa senhora. Falou meu apelido de infância, o apelido na família, que só a família me chama e conhece aquele apelido. Contou histórias e casos do meu pai no tempo que eu era criança na Espanha. É minha mãe. Eu pensei que nunca mais ia ver minha mãe. É minha mãe. E chorava. Manifestando essa xenoglossia. Para encurtar um pouco a história. Esse espanhol ficou tão fascinado pela doutrina. E com ele aconteceu o que aconteceu com muitos de nós. E como dizia Leon Denis, eu sempre digo isso. Leon Denis foi o maior amigo de Allan Kardec na França. Na hora do enterro do Kardec, ele que fez o discurso. E no meio do discurso ele disse assim: é impossível a pessoa conhecer a doutrina espírita e não se transformar. Não passar a viver, a pensar, a agir de uma outra forma. A doutrina espírita é uma doutrina transformadora, que além de nos consolar, nos transforma numa outra pessoa. No terceiro milênio que já entramos, na época em que aprendemos que não é sofrendo que evoluímos, é praticando o bem, praticando a caridade. É o ensinamento kardeciano, porque não tem validade a gente entrar na doutrina espírita. Às vezes a pessoa fala, eu entrei no espiritismo. Você não precisa entrar no espiritismo. O espiritismo é que tem que entrar em você. Quando a gente diz que o espiritismo entra na gente, é porque a gente assume a postura que a doutrina nos ensina a ter. De honestidade, de caridade, de comportamento, de forma de vida, de encarar a vida com coragem, acreditando que nós não estamos aqui sozinhos, que tudo aqui é passageiro e que nós vamos o quê? Colher o que nós plantamos. Ação e reação. Procurarmos melhorar da melhor forma para sermos espíritas de cabo a rabo e de quatro costados. Quando a gente chegar na espiritualidade, não vamos dar trabalho nenhum para o doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira tem um hospital chamado Sanatório Esperança, fundado a pedido do Eurípides Barçanufo, do qual o doutor Inácio dirige hoje, para recepcionar os espíritas que fracassaram na missão espírita. Aqueles que tiveram a oportunidade de serem médiuns e não assumiram a mediunidade. Aqueles que tinham que trabalhar na casa auxiliando as campanhas de arrecadação de alimento, acolhendo as pessoas que necessitam de uma palavra amiga, transmitindo um passe e não assumiram essa postura. Aqueles espíritos que preferem assistir a novela da noite do que trabalhar numa sessão mediúnica, praticando a caridade pura. Como diz aquele zap que a gente sempre recebe, que nas paredes dos hospitais tem mais dor e choro do que em muitas igrejas. Porque o ser humano só se modifica quando sofre. Será que a gente tem que apanhar para aprender a parar de apanhar? A mediunidade está aí, é a oportunidade que ela nos fornece de praticar a caridade. Nós temos que pegar essas 8 mediunidades e procurarmos fazer o quê? Ver em qual delas nós mais nos encaixamos. Estudo, postura, persistência, procurar entender, aceitar as coisas. Assim se desenvolve a mediunidade. Com trabalho, 99% do trabalho mediúnico é por amor. Darmos de graça o de que de graça recebemos, como nos ensina Jesus. É a oportunidade que nós temos de chegarmos lá no Sanatório Esperança para sermos trabalhadores e não hóspedes, clientes do hospital.
Doutor Inácio diz que o maior problema das pessoas que chegam lá é a consciência pesada. Consciência pesada do bem que poderiam ter feito e não fizeram. Da prática, da caridade que poderiam ter feito e não fizeram. Da inimizade que aconteceu e não foi retornada. Da palavra de carinho que a gente deve dar com quem precisa. Como é gostoso a gente ouvir um muito obrigado. Um eu te amo. Um abraço, um sorriso, um eu te amo, você é importante na minha vida. Também é caridade. Levanta o moral de quem precisa, de quem está no chão. Tem casais que ficam 60, 70 anos juntos e não se falam eu te amo. Você é importante na minha vida. Que coisa boa a gente escutar um elogio. Devemos ser vaidosos? Não. Conseguimos não ser vaidosos? Não. Não gostamos do elogio? Não gostamos do muito obrigado? Não gostamos, você fez um belo trabalho. Você fez tudo certinho. Isso também é caridade. Muito obrigado por você ser meu amigo. Muito obrigado por você me fazer companhia. Muito obrigado por você me dar uma oportunidade na vida. Isso é caridade. Que a mediunidade também incorpora e que faz que com a intuição a gente pratique isso. Não vamos dar trabalho lá no Sanatório Esperança quando chegar, nem com a fama de espírita fracassado. Chegarmos lá com um espírita querendo evoluir, querendo aprender, querendo ajudar, querendo trabalhar. Mas para encerrar, voltando à história do Peiró. Esse espanhol, quando viu que era a mãe dele que estava falando, aconteceu com ele o que eu disse aqui do Leon Denis. Se encantou com a doutrina espírita. Mandou buscar todos os espíritas que conhecia, todos os livros espíritas que conhecia, e fundou numa das suas fazendas um centro espírita. Esse centro foi crescendo, em volta desse centro foi formando casas, e hoje temos lá uma cidade chamada Peirópolis, que fica entre Sacramento e Uberaba. Fundada por um espanhol teimoso que chorou quando ouviu a mãe de novo. Sorte dele. Feliz daquele que pode ter notícias de quem a gente ama e está na espiritualidade. Ninguém imagina a dor da saudade fica aliviada quando a gente tem notícia de quem a gente ama. Porque quando a gente ama de verdade e perde alguém pela morte, pelo desencarne, é um pedaço da gente que vai embora. A gente pode não esquecer nunca mais, mas temos que entender que cada um na Terra tem a sua missão. Sigamos sempre com Kardec no pensamento e Jesus no coração. Muito obrigado, que assim seja. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.